agora a gente abre o primeiro dia, o primeiro painel da Semana Aurora com a Ana Rezende, da Estela. É um prazer enorme te receber aqui na Semana Aurora, falando de liderança transformadora, falando das suas experiências também nessa área. Então, vai ser com certeza muito inspirador para diferentes pessoas que ou estão ou almejam estar na área de liderança, que queiram impactar de fato os seus times de uma forma duradoura, de uma forma verdadeira, de uma forma rica. Eu vou passar o microfone para você poder se apresentar. E para quem chegou agora, o que vai acontecer? Vai ser uma rodada do que a gente chama de perguntas e respostas. Então, é quase um papo, quase um café da manhã aqui de pergunta da Sara e resposta da Ana. Ana, bem-vinda, bom dia. Nossa, Sara, obrigada pelo convite. O nome da semana já é lindo. A proposta de vocês é super importante, super necessária. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Me apresenta um pouquinho, Sara? Sim, por favor, fica à vontade. Legal. Então, pessoal, bom dia para vocês também. Eu sou Ana Rezende, eu trabalho com gestão de pessoas desde 2000. Principalmente em empresas de crescimento linear no início da minha carreira, e desde 2015 que a minha interação tem sido exclusivamente com startups, com empresas de crescimento mais acelerado, né? Então, falar de liderança transformacional nesse meio é ar que eu respiro praticamente. E há 2 anos que eu trabalho na Astela, ajudando as empresas do portfólio a crescerem de uma maneira mais saudável, emocionalmente e financeiramente mais saudável. É um prazer estar aqui. Eu conheci a Sara no programa que a gente tem na Astela, que se chama As Telas, que é um programa de mentoria coletiva para Female Founders, que também é um projeto meu muito querido para mim, e uma entrega importante que a gente faz na Astela. Ótimo, de fato tenho que fazer aqui, como alguém falou essa semana, tem que fazer o jabá aqui do programa Estela, está sendo muito bacana, não só para quem está ouvindo, lendo daqui a pouco as legendas autogeradas, pode pensar, mas né, relacionado a empreendedorismo, vai falar de negócio, talvez eu já tenha participado de outro programa. Você não participou de nada parecido, assim, aquela sensação de ambiente seguro, de outras mulheres inspiradoras compartilhando experiência. Para a gente, né, como até a Débora Paiva falou em outros, em outro painel, eu que tenho, por exemplo, diferentes internacionalidades, né, então sou uma fundadora mulher, sou neurodivergente, é um ambiente assim que você se sente super acolhida e focada também, né, nessa parte de negócios, de investimento. São diferentes negócios de base tecnológica que têm diferentes níveis de maturidade, então a gente também aprende muito uma com a outra, com essa interação, é uma comunidade mesmo. Eu recomendo que você procure saber mais, fazendo aquele jabá, mas é o jabá do bem, porque ele É o sim Jabá do Bem, é né? É legal. isso mesmo. O Jabá do Bem é sempre bem-vindo. Então, a gente vai caminhar agora para a primeira rodada de perguntas, e vai ser bem essa coisa de bate-papo, café à distância. Eu estou aqui em São Paulo, você está agora, eu acho que em Porto Alegre, Porto mas Alegre. Hoje eu estou em Porto Ana Alegre. é de Floripa, daqui a pouco Isso. estarei em Floripa também. Spoilers! Mas agora a gente vai para a primeira rodada de pergunta, que é como você definiria liderança transformacional na sua experiência, né? Na sua vivência, e qual é o seu papel na gestão de talentos? Qual foi o seu papel nessa sua trajetória profissional? Ótimo. Sara, eu não sei qual é a idade da audiência, né?
Mas tem uma música do Lulu Santos que, quando a gente fala de mudança, sempre vem na minha cabeça que ele diz que nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia, né? E por mais que antes do Covid a gente já falasse muito de VUCA, BANI, já tivesse uma série de letrinhas para explicar o que a gente estava vivendo, eu acho que depois dessa experiência a gente entendeu que podem acontecer coisas tão relevantes que nada do que foi será, né? E de certa forma, o Covid nos chamou a atenção para isso. Não vou dizer que nos preparou, porque eu acho que talvez seja presunção dizer que a gente já está preparado para as transformações, mas eu percebo que uma série de pautas socioeconômicas passaram a ser mais debatidas depois do Covid, sabe? Eu não sei se trouxe senso de urgência, se o caos fez emergir uma série de disfuncionalidades que a gente tinha, mas eu sinto que hoje a gente está fazendo uma série de discussões muito relevantes para a sustentabilidade, assim, do mundo, né? Então, acho que a gente está tá com mais coragem e energia para fazer discussões mais transformacionais. Então, eu vejo que tem uma questão assim, que as coisas já estavam mudando muito rapidamente, mas realmente o Covid trouxe uma velocidade enorme, né? Eu gosto muito do conceito de liderança adaptativa, que é um conceito que que ajuda a gente a empacotar o que é essa liderança transformacional, que é como é que a gente ajuda as pessoas a passarem por esse momento de mudança. E ele traz 4 etapas. Eu sou bem playbookeira, né? Mesmo sendo RH, eu sou bem estruturante, porque eu acho que quando a gente quando a gente vislumbra os passos, ajuda a gente a ir passando por eles. A gente saber qual é o próximo passo ajuda muito a gente a passar pelo primeiro, né? Se eu sei qual é o segundo. Então, quando a gente está falando de liderança adaptativa, a gente fala de uma necessidade de uma habilidade de antecipação. E antecipação de cenários, é claro, né? Eu estar muito conectada com o que está acontecendo no segmento da minha empresa, nos meus clientes, mas também uma antecipação de mim mesmo, né? Como é que eu estou me sentindo nesse lugar? Como é que eu vou me sentir? Eu posso ir para o macro, para uma antecipação do macro, que daí eu estou falando de uma habilidade mais analítica, mais estratégica e visionária, mas eu também preciso falar de uma antecipação relacional, que é eu estou vindo para uma conversa com a Sara. Com o que eu conheço da Sara, como que eu imagino que vai ser essa conversa? E como eu me conheço, o que eu conheço de mim mesma, como eu imagino que vou ser eu nessa conversa? Então, quanto mais a gente tenta antecipar, entendendo que eu não vou conseguir mapear todas as variáveis, mas quanto mais eu tento me antecipar, mais fluida fica a experiência, né? E não no sentido de criar ansiedade, de eu ficar criando cenários, cenas, né? Mas de eu ter uma clareza de que existe uma série de informações que já estão disponíveis e que eu posso acessá-las, se eu me preparar para isso. E eu acho que é super importante essa questão da antecipação relacional, porque me faz ter mais curiosidade, por exemplo, sobre quem é a Sara. E fazer perguntas sobre a Sara. E tentar conhecer a Sara. Então, quando eu estou falando de liderança, é disso que eu estou falando. Eu estou falando de comunicação e de conexão, né? Então, não tem como eu fazer uma liderança, não tem como eu fazer uma transformação se eu não entender com quem eu estou falando. E para eu entender com quem eu estou falando, eu vou fazer isso de uma maneira muito mais eficiente e genuína se eu fizer com curiosidade. Então, essa questão da antecipação não é só intelectualizada, mas ela é relacional também. A segunda etapa, que eu acho também muito relevante, é a criação de alianças, né? É a articulação. Então, agora que eu entendo o cenário macro, que eu entendo o cenário micro, consegui pensar quais são os recursos que eu preciso. O que eu preciso para essa interação com a Sara? Eu vou precisar estar no quarto do hotel, não vou poder estar no evento, porque eu preciso de silêncio. Sabe, desde essas coisas micros
até, eu vou precisar fazer um projeto que vai precisar de conexão com o governo, ou eu vou precisar de tal tecnologia, e eu nessa articulação eu vou em busca dos recursos humanos, financeiros, tecnológicos que eu preciso. E aí sim eu vou para a etapa de accountability, que a gente diz, que é eu fazer acontecer, né? Não adianta eu fazer acontecer se eu entendo, sempre adianta, tá? Mas se eu quero realmente transformar, eu preciso me preparar para essa transformação. Então, eu acho super importante os ingredientes de clareza de propósito, a energia, a garra para a transformação. Mas eu posso passar muito tempo me debatendo nessa transformação se eu não fizer as duas etapas mais estratégicas antes. Então, para quem eu vou falar sobre essa transformação? Qual é a sequência? O que que eu acho que as pessoas vão perceber que elas estão perdendo com a transformação? O que que eu acho que as pessoas estão ganhando? Cada stakeholder vai ganhar uma coisa. Como é que eu me comunico com o que cada stakeholder vai ganhar? Como é que eu ajudo as pessoas a passarem pela dificuldade das perdas da mudança? Toda mudança traz perdas. Quanto mais eu ajudo as pessoas a entenderem as perdas da mudança e a enfrentarem essas perdas, mais rápido elas vão ver os ganhos da mudança. Então, eu acho que a gente precisa de uma gana para a resiliência do processo de mudança, mas sem a estratégia, o planejamento e a articulação, a gente perde tempo. Então, como a gente está muito em movimento durante a transformação, a gente tem uma sensação de que está sempre evoluindo. E a gente está realmente sempre evoluindo. Mas a velocidade da evolução, ela vai depender muito mais do quanto a gente se prepara para liderá-la, né? E para mim, não existe liderança, não existe transformação, não existe liderança transformacional sem gestão de pessoas, porque eu não transformo nada sozinho, né? Eu não transformo nada só com tecnologia. As pessoas vão ter que se adaptar, vão ter que adquirir a tecnologia. Então, falar de liderança transformadora e de gestão de pessoas é praticamente a mesma coisa, né? Gestão de pessoas está dentro da liderança transformadora e para a gente conseguir fazer gestão de pessoas hoje, eu tenho que estar preparada para todas as transformações, seja micro ou macro, que a gente está precisando fazer no ambiente. Não sei o que você pensa sobre isso que eu falei agora, Sara, mas é como eu tenho vivenciado, né? Tentar ajudar o líder a acomodar as emoções da vontade de transformação, para primeiro botar o pé no chão, racionalizar, vamos planejar, vamos focar, vamos pensar nas etapas, por onde a gente vai, vamos criar um plano para isso. E aí a gente usa toda essa energia para ir vivendo o plano, mas tudo muito intencional e consciente. Sim, e você trouxe pontos chaves, né, que é essa intencionalidade, a consciência descrita, né, num passo a passo, para de fato, causar essa transformação e dois, entender como ela foi de fato estruturada, como ela impactou as pessoas, se ela impactou positivamente, né? Porque a gente geralmente é muito apaixonado pelas nossas iniciativas ou ações ou missões, enfim, e pode acontecer de não parar para refletir se esse impacto está sendo de fato positivo, né? Então, esse seu conselho de tornar isso estruturado, de seguir um playbook, ajuda também a própria liderança na resiliência, né? Porque a gente sabe que os dias mudam e as situações mudam de uma hora para outra. A gente viu como é que foi a pandemia, era algo que, principalmente para a gente, enquanto brasileiro, né? A gente aqui no território brasileiro, foi algo que a gente nunca viveu algo similar, nunca viveu algo como o fechamento de várias coisas, né? De ter que ficar em casa, de algumas pessoas que nunca tinham trabalhado em home office terem que adotar uma nova realidade, mesmo quem já trabalhava no home office, era uma perspectiva, digamos, diferente, né? Por conta também do sentimento coletivo ao redor. Então, o ponto que você trouxe de estruturar essa liderança, de pensar
do ponto A ao ponto B, onde você quer chegar, isso não só traz mais clareza para a própria pessoa que está naquela posição de liderança naquele momento, mas principalmente traz clareza para o time, porque foi como você falou, a gente não transforma sem as pessoas, e principalmente a gente não transforma se as pessoas não sabem o que se quer, porque cada um fica ali perdido, pode até ter boa vontade, por exemplo, mas se aquela pessoa no time envolvido não saber onde se quer chegar, ela também vai fazer várias coisas diferentes achando que o objetivo, na verdade, é X, é Y. Então, pode ser usadas ferramentas, por exemplo, para isso, como OKRs. Depois eu coloco uma legendinha aqui, né? Abro quem sabe um balãozinho OKR. Metodologia assim, assada, mas é basicamente da gente definir objetivos e indicadores de resultado para aquele objetivo, que a gente sabe que teve sucesso ou insucesso, ou em que ponto do sucesso a gente está. Tem diferentes ferramentas de planejamento, de você conseguir segmentar isso para ter essa noção se de fato ocorre uma transformação, que tipo de transformação ocorre e como isso pode ser melhorado ao longo do tempo. Disso daí, tem alguma coisa que você queira colocar a mais? Eu achei bem interessante quando você falou de OKR, porque realmente ter um plano, mas não ter um reconhecimento de estar fazendo o plano conforme planejado ou adaptando o plano, né, conforme a gente vai vivenciando, é um ponto bem relevante. A gente ir reconhecendo as pessoas que estão acompanhando o movimento, que estão acompanhando a transformação, a gente ter isso como organização é realmente um acelerador, né? As pessoas ajudam as pessoas a ver, infelizmente, eu não sei se é infelizmente, mas é, muitas vezes se discute se quando a gente está fazendo uma transformação, a gente precisa deixar claro o que que eu ganho com isso, né? A gente precisa deixar claro para cada um o que que eu ganho com isso. Existe uma discussão dentro de gestão de pessoas se faz sentido a gente, se não é muito assumir que as pessoas são egoístas, a gente olhar o que que eu ganho com isso, e não o que que a organização ganha com isso, né? Mas os estudos ainda dizem que as pessoas precisam ver o que que elas ganham com isso para elas engajarem. É, a gente ter uma formalização dos reconhecimentos de quem está entrando no movimento de transformação é importante para ajudar as pessoas a perceberem que elas estão entrando nesse movimento de transformação, que elas estão assumindo aquilo que a organização está pedindo, que aquele grupo de pessoas está pedindo, que elas estão no caminho certo, né? Quando a gente está num movimento de transformação, até tem uma outra metodologia que se chama Managing Transition. Eu acho que ela não foi traduzida, tá? Então, não traduzi para gestão de transição, porque eu não sei se o autor permitiria essa tradução, mas, né, para quem não fala inglês, Managing Transition é isso. Como é que a gente faz gestão de transição? E o autor, ele fala, Sara, que a gente tem 3 etapas quando a gente está passando por uma transição, que no final é uma transformação, né? A primeira etapa ele chama de ending, que é o encerramento do contexto atual. Então, eu vou percebendo que uma mudança está acontecendo, mas eu ainda não sei exatamente o que que é essa mudança, tem algumas coisas que estão diferentes, mas eu ainda não sei o ponto B. Isso que você falou do ponto A para o ponto B é muito relevante, porque quando a gente está passando por uma transformação, às vezes a gente não sabe qual é o ponto B. A gente só sabe que o A não funciona, mas a gente vai construir o B enquanto está, né, deixando o ponto A no passado. Então, essa etapa de ending, que ele chama, é mais ou menos isso. O ponto A não funciona mais, mas eu ainda não consigo ter uma cena do que é o ponto B. O final dessa etapa de ending eu consigo ter uma cena do ponto B, mas ainda uma cena muito, eu quero um mundo onde os neurodivergentes façam parte, sejam acolhidos. Mas exatamente o que é isso? Eu não sei. Então, essa etapa que ela ainda é um pouco etérea e abstrata, a passagem desse presente para essa etapa etérea, o autor chama de losing.
Então, eu já entendi que o contexto agora não funciona mais, né? Então, eu vou usar agora um pouquinho do contexto aqui do neurodivergente, né? A gente está num momento onde as pessoas estão sendo mais diagnosticadas, estão procurando um diagnóstico, as pessoas estavam desconfortáveis em algumas características que elas tinham, mas não tinham um nome para isso. Agora, a medicina, né, trouxe um nome, trouxe uma forma de diagnosticar. As organizações estão recebendo uma série de informações novas, estão vendo que as condições que elas tinham não eram adequadas, mas elas não, muitas não sabiam, né? Agora elas estão sabendo, mas exatamente o que eu tenho que fazer ainda é uma informação que muitas não têm. Então, elas já entenderam que, cara, esse contexto não dá mais, e elas estão construindo qual é o ponto B. Essa etapa a gente chama de losing, que é eu estou perdendo as características que faziam sentido e estou construindo a minha próxima. E essa é a etapa de maior ansiedade e angústia. Que a gente, né, nós humanos precisamos desse norte. Mas para onde eu estou indo? Cara, aonde você está não está legal. Mas para onde eu estou indo? Vem comigo, confia em mim. É muito difícil, né? Então, essa etapa, quanto mais tempo ela dura, mais angústia ela cria. E é isso mesmo, principalmente essas mudanças, né, que a gente está falando de ter um ambiente que acolhe mais mulheres, que acolhe mais pretos, que acolhe mais os neurodivergentes. É uma transformação muito robusta e a gente vai passar um bom tempo nesse losing. Quando a gente conseguir, quando cada organização criar o seu jeito de acolher a diversidade, e ela conseguir criar os seus mecanismos, seus processos de gestão de pessoas para atrair essas pessoas, para definir quais são as metas, reconhecer, né? Quando a gente conseguir, dentro da organização, criar um processo, um playbook para acolher essas pessoas, a gente entra numa fase que a gente chama de let go, tipo Frozen, né? Let it go, que é agora, agora que eu sei qual é o norte, e eu vou me aproximando desse norte com mais estrutura, eu começo realmente a conseguir dizer tchau para esse contexto que estava inadequado. O que tem de diferente na metodologia de Managing Transition para Change Management, né, para gestão de mudança? É que o Managing Transition, eu não vou entrar aqui super no detalhe da metodologia, mas para quem se interessar, o Managing Transition, ele tem ferramentas que te ajudam a fazer a gestão do externo. Então, estamos mudando, né? Então, a gente vai precisar ter tecnologias para acolher essas pessoas, ter uma estrutura física, preparar a liderança, isso é o externo. Mas também ajuda a gente na mudança interna, que é como eu me sinto durante a mudança. E quanto mais a gente conseguir criar espaço nas nossas organizações para as pessoas contarem, primeiro para as pessoas realizarem como elas se sentem, depois para elas compartilharem como elas se sentem. E a gente vê se isso está saudável ou não para elas e para a organização. Para daí a gente pensar que pode ter um jeito diferente para passar por essa mudança. Quanto mais a gente falar disso de maneira aberta, mais a gente vai fazer a mudança externa. Quanto mais não é rejeitar, mas é eu ignorar, achei a palavra. Quanto mais eu ignorar que enquanto as mudanças externas estão acontecendo, existem mudanças internas acontecendo, mais as mudanças externas vão demorar, mais eu vou ficar nessa etapa angustiante do losing e menos eu chego no lugar que eu tenho que chegar, né? Então, essa metodologia do Managing Transition foi criada muito antes do que a pandemia, então a gente já fala de gestão de mudança, de gestão de transição muito antes, e a gente precisa, na minha opinião, colocar os ingredientes do que a gente aprendeu durante a pandemia, que trouxe para a gente uma robustez emocional, uma robustez estruturante para passar por essa mudança, para acelerar a construção de uma organização que acolha todo mundo, né? Que acolha e que harmonize com
a maturidade, que vem com o tempo, tudo certo, mas que harmonize para que todos se sintam bem-vindos, né? Que todos se sintam bem aproveitados. Eu acho que até o bem-vindos é o primeiro passo, e o segundo passo é que se sintam bem aproveitados, bem utilizados, que seus talentos estão sendo usados para o bem-estar do todo, né? Para a performance do todo. E eu acho lindo, né? Sou suspeitíssima para falar, quer assistir os outros dias, sabe? Mas eu acho lindo o quanto as falas se conectam, mesmo não estando no mesmo painel, né? Que às vezes é um debate, aí você ouve a pessoa falar e conecta com a fala. E a gente tem painéis de outros dias que trazem justamente esses elementos que você trouxe agora mais ao final, por exemplo, não só se sentir bem-vindo, mas sentir o seu talento reconhecido e aproveitado. Ontem, no final do nosso terceiro dia de Dia Aurora, a Artemisia, o painel da Artemisia, ela é da área de dados, né, Big Data, enfim, sempre foi apaixonada por essa área de dados e eletrônica. É uma pessoa autista e ela mesma falava, olha, eu sou pós-graduada em Big Data, eu sempre tive essa carreira em eletrônica, em dados, em engenharia relacionada à informação, e já me ofereceram, por eu ser autista, né, ficava claro, porque era uma vaga PCD, por eu ser autista, já me ofereceram uma vaga que não tinha nada a ver com as minhas habilitações e que estava muito abaixo das minhas habilitações. Assim. Além de não ter a ver em termos de área, estava muito abaixo por motivos assim de eu ser autista. Não era nem um equívoco, digamos assim. Então, é muito interessante quando você traz esse ponto de não só incluir, né, tem aquela analogia, eu sou, nesse sentido, eu sou igual o Chapolin Colorado, né, com as frases, que ele sempre trocava a ordem, coisa nesse sentido. Eu tenho um pouco de Chapolin Colorado em mim também, mas tem aquele quesito do chamar para dançar. Mas não é só chamar para dançar, é entender se a música é adequada. É quem quiser dançar, dança de tênis, dança de salto, e ainda assim vai se sentir pertencente naquele ambiente. Então, e que bom que trouxe esse conceito também. Confesso que é algo que eu não conhecia, pelo menos numa forma técnica, né? Já vou ter que sair daqui, pegar uns PDFs na internet, pegar umas referências. Eu recomendo que você que está assistindo faça a mesma coisa, principalmente quando a gente fala de liderança, óbvio, o time como um todo, para a organização, seja ela com ou sem fins lucrativos, o time como um todo ele vai ter um grande impacto. Mas a liderança vai ser a pessoa, o grupo de pessoas, porque a gente também tem esse quesito de colideranças, né? Ou de lideranças alternadas, são essas lideranças que vão ajudar a apontar esse norte, né? Mesmo que esse norte seja algo, como você mesma colocou, algo que ainda não se sabe muito bem o que é, mas se sabe que o ponto A também não está funcionando. E antes da gente partir para a nossa segunda pergunta da rodada, é, se você está nessa fase de não sei muito bem como é o ponto B, está muito etéreo, possa fazer sentido, falando da parte de negócios, você fazer uma coisa que a gente chama de benchmark, ou seja, ver o que outras organizações, seja na sua área, ou seja o que você imagina que seja aquele ponto B, já fazem, pode trocar informações, pode procurar alguém que já trabalha ali para, né, dentro do possível e dentro da ética, tá, gente? Lembrando desse sentido, trocar informações para esse ponto B ficar mais claro. No caso da Stardust, por exemplo, a gente faz muito isso com o que a gente chama de região da Commonwealth, que acaba pegando países ali como Reino Unido, como Austrália, que já estão bem mais avançadas nessa pauta de inclusão neurodivergente. Nos Estados Unidos também, essa pauta, em comparação a outros lugares, já está mais avançada, já está mais, tem mais dados. Então, no caso da Stardust, a gente acaba fazendo um benchmarking com o que acontece no exterior, claro, entendendo todo o contexto brasileiro que a gente tem também, que inclusive acabei de dar spoiler e me lembrar que hoje teremos um painel comigo, inclusive, sobre o panorama sobre
aos dados neurodivergentes pelo mundo, mas não era um spoiler proposital, porque sabe que a gente vai falando as coisas e vai linkando ao longo do caminho. Passaremos agora para a segunda rodada de perguntas desse painel maravilhoso, assim, de novo, sou suspeita para falar, áreas que eu gosto, Ana é uma pessoa excepcional, assim, muito inspiradora. Obrigada. E essa segunda pergunta vai focar, né, na parte de lideranças e no como elas podem cultivar, quais seriam as suas dicas, a sua percepção de como elas podem cultivar uma cultura de adaptação e, consequentemente, inovação nas suas equipes. Muito legal essa pergunta, Sara, porque não tem mais como fazer gestão de pessoas sem estar olhando para isso, né? Tem um livro que se chama... Ai, gente, eu sou bem livreira, assim, sou bem técnica, me desculpem, mas eu gosto de ir trazendo fontes, porque não fica só eu acho que, né? Tem um livro que se chama And Everyone Culture, que ele fala que o quanto as pessoas gastam de energia emocional para se fazerem ser aceitas no ambiente de trabalho, é como se elas tivessem um segundo trabalho. Então, elas têm a energia da execução, né? O gasto de energia da execução intelectual, de bater suas metas, e elas, em paralelo, gastam uma energia para esconder, entre aspas, as suas fragilidades, aquilo que elas não sabem, aquilo que elas têm dúvida, aquilo que elas não estão gostando e não querem dizer. Então, imagina se a gente tivesse um ambiente de trabalho onde as pessoas não precisassem gastar toda essa energia se disfarçando. Esse é o ambiente mais propício para a inovação, para a colaboração, para a performance de uma forma geral. Então, o centro de uma liderança que propõe a inovação é uma liderança que ajude a pessoa a se sentir aceita, e ela se sentindo aceita, ela possa entender o que ela tem que mudar, sabe? Tem uma frase que acho que é do Carl Rogers, que é depois que eu aceito, agora eu vou mudar a frase dele, mas eu não vou lembrar ela certinho, mas agora que eu sei que eu não sei fazer isso, agora que eu sei o que eu não gosto em mim, agora eu posso mudar. Agora que eu sei o que eu não sei, eu posso mudar, né? Agora que eu sei, que eu confirmo, que eu reconheço as coisas que eu não gosto em mim, agora eu posso fazer diferente. Enquanto eu estou escondendo de mim e do meu líder ou da minha equipe aquilo que eu não sei, que eu tenho dúvidas, que eu estou inseguro, eu não estou gastando a minha energia para me desenvolver, estou gastando a minha energia para me esconder. E quanto mais eu gasto energia para me esconder, menos tolerante a erro eu sou, menos corajoso para arriscar eu sou, menos eu compartilho as minhas ideias, tanto com coisas que são da minha responsabilidade, como são da responsabilidade do meu colega, que eu acho que ele pode fazer diferente. Então, quanto menos eu me mostro, me dou, né, me entrego para a organização que eu trabalho, menos eu inovo. E eu não estou aqui falando de inovação disruptiva, de trazer um novo produto, uma nova tecnologia. Eu estou falando de dizer, cara, você já pensou em usar essa fórmula no Excel? Você já pensou de não usar o Excel, mas usar isso aqui? Ah, eu estou usando essa tecnologia que, inclusive, é PLG, é de graça, se você quiser usar essas funcionalidades. Sabe essas dicas, assim, cara, quando você usa essa palavra, não pega bem. Eu consegui dar feedback, eu consegui receber feedback, eu consegui ó, tem uma sugestão para você. Isso aqui acho que não está funcionando. E não ficar só feedback positivo, né? Só aquela harmonia medíocre, né? Que a gente compartilha de uma mediocridade, porque eu não tenho coragem de dizer que as coisas podem ser melhores. Se a liderança não está preocupada em criar esse ambiente onde as pessoas cada vez mostrem mais quem elas são, essa liderança não está conseguindo retirar, extrair, né,
todo o potencial de entrega, de inovação, de colaboração desse time. Então, muitas pessoas falam de usar ferramentas, de usar processos, mas no final do dia, a gente ainda tem como maior dificuldade de interagir. Como é que eu vou... Quem sou eu na interação com a Sara? O quanto que eu vou construindo uma relação sincera contigo para eu ir demonstrando para você as minhas inseguranças, as minhas dificuldades, para a gente tendo uma interação cada vez mais fluida e menos a interação que eu chamo de jogo de xadrez, né? Sabe aquelas reuniões com um líder que você pensa, eu vou jogar essa isca, daí se ele morder essa, eu vou para cá. Se ele morder desse jeito, eu vou para lá. E no final as pessoas estão interagindo intelectualmente e não está tendo nenhuma conexão emocional ali. E como eu já falei para vocês, para mim, liderança é comunicar e conectar. Eu não conecto se eu estou fazendo interações exclusivamente intelectuais, né? E eu não me vinculo emocionalmente se eu não estou conseguindo mostrar quem sou eu. Então, poderia trazer aqui uma série de ferramentas em termos de inovação e colaboração, mas eu não acho que é isso que muda o jogo. E, sinceramente, Sara, eu acho que em RH a gente compensa essa dificuldade dos líderes em interagirem, criando processos e ferramentas. Então, o líder não sabe interagir, ou o liderado também não sabe interagir. Então, está aqui um template que você preenche. Como você está hoje, né? Eu tenho dificuldade de dizer como está sendo o meu dia, eu tenho dificuldade de compartilhar com o líder se eu quero continuar na organização daqui a 2 anos. Então, a gente monta uma pesquisa de clima, que eu vou fazer uma pergunta para o colaborador, que o líder poderia fazer, mas o líder tem vergonha ou medo de fazer, e o liderado tem vergonha ou medo de responder. Então, eu crio uma ferramenta confidencial, e por ela ser confidencial, fica bem mais difícil eu saber o que eu faço com a resposta. Mas antes ter uma resposta confidencial nebulosa do que não ter nada. Então, eu encorajo muito a liderança, os profissionais de RH. Sim, se a gente está no momento de ir para o ponto A e ainda não sabe o ponto B, vamos usar essas ferramentas para fazer o mapeamento. Mas se eu já sei que é o ponto B, e se o ponto B pede por relacionamentos transparentes, próximos, né? Vamos nos desafiar e criar menos processos e estratégias que templetizem, que enquadrem as relações, vamos ter mais relações, né? Não tem problema eu usar uma plataforma para eu dizer como foi a minha conversa com a Sara, porque pode ser que daqui a pouco eu vá para outro lugar da empresa, a Sara vai para outro lugar e a gente tem um registro dessa conversa, beleza. Mas às vezes a gente tem até a pergunta que tem que fazer para garantir que as pessoas, né, para forçar a liderança a entrar em assuntos mais sensíveis e ajudar o liderado a entender que é papel do líder entrar nessas perguntas sensíveis. Então, pode vir o AI que vier, conexão emocional não se traz, não se faz via tecnologia. Eu posso usar a tecnologia como modo para a interação acontecer, mas a interação vai sempre ter que existir. Exato, e muito interessante você trazer esse contraste, né? Porque logo na primeira pergunta a gente falou sobre a importância do playbook, a importância e o papel dele, que tem um papel estruturante. Mas até que ponto vai esse papel estruturante para isso também não virar uma interação engessada, principalmente quando a gente fala de pessoas. Claro que quando a gente fala de pessoas, gestão de talento, gestão da singularidade, as pessoas foram criando ao longo dos anos, né, diferentes perspectivas, diferentes nomenclaturas, justamente por conta das metodologias. A gente tem que ter, de novo, métricas para saber se está indo no caminho certo, se não está, o que está ocasionando o que dentro do possível, mas, de fato, não tornar essa interação, como você muito bem pontuou, um jogo de xadrez, né? Se tocar aqui no cavalo, eu vou mexer com a minha rainha e fazer isso daqui, porque no final do dia são pessoas, e pessoas não são
máquinas, digamos assim, né? Não é um algoritmo que você define o input, que você sabe que a partir daquele algoritmo você vai ter um output, não é para ser, porque é exatamente isso que vai despontar a transformação e também o que a gente chama de inovação, né? Porque inovação não são só novas tecnologias, como a gente está mais acostumado a ver de um tempo para cá, mas inovação, na verdade, existe uma roda de inovação, e se eu não me engano, você tem 35 formas diferentes, 34, 35 formas diferentes de inovar, seja em Sério? processo, seja... É, exato. Não sabia. Eu me deparei com isso na época, eu acho que da Shell Iniciativa Jovem, já faz 80 anos, né, aquele meme de e existem pelo menos umas 34 formas de inovar, que é inovação de processo, inovação em comunicação, enfim, tem várias categorias. A minha memória não vai permitir que eu lembre de todas, mas a Sim. que eu mais gostei na época foi a inovação de processo. E lembrar que a inovação é um processo também. Tem um livro muito bom, aproveitando o seu gancho, né, de livros, que eu também adoro, inclusive, na minha mudança foi uma coisa, né? Porque tinha muito livro e eu não tinha dado conta, porque o apartamento que eu estava era maior depois dos que eu me mudei. E se chama A Bíblia da Inovação. E traz, de fato, a inovação como processo de ponto A a F, se eu não estou lembrando errado. E é um livro muito bom, atemporal. Eu tenho ele há já deve ter uns 5 anos, tirando às vezes uma coisinha ou outra que possa se ter referência do tempo ali. Todo conhecimento é muito atemporal, é muito bom. Então, é justamente essa diversidade de processamento e de pensamento, por exemplo, vivência, culturas das pessoas que vão trazer essa inovação. Então, é muito rico quando você traz que, olha, a estruturação até certo ponto, né? Vamos promover uma cultura que no final do dia é de pertencimento. E o pertencimento ele traz todos esses elementos que aqui no Brasil a gente tem chamado de. Primeiro começou chamando de DI, que era diversidade e inclusão, expandiu para DEIA, que é diversidade, inclusão, equidade e acessibilidade. De um tempo para cá tem um movimento de mudar para DI é B, se eu não me engano. O B seria do inglês de belonging, que em português é o pertencimento, e o pertencimento traz justamente acessibilidade em termos de acessibilidade e autonomia, mas independentemente da sigla, porque isso ainda vai mudar muito ao longo do tempo, é a gente pensar em como trazer esse sentimento de pertencimento para acontecer esse efeito justamente que a Ana colocou, que é de se eu me sinto livre, né? Se eu me sinto bem, se eu me sinto eu mesmo no meu trabalho, eu vou conseguir colaborar de uma forma mais rica, eu vou conseguir ter feedbacks e dar feedbacks de uma forma também mais rica, que é uma dor muito grande da comunidade também neurodivergente, né? A gente viu ao longo desses dias que há ainda muito mascaramento para se encaixar no que é conhecido como um padrão social de interação até, né? A gente faz muito masking, por exemplo, para tentar olhar mais no olho, porque a gente sabe que isso para a gente é incômodo, mas para a sociedade é lido como não confiável se você não olhar no olho, ou essas interações as mais simples que tem da pessoa perguntar, e tá tudo bem? E às vezes a gente esquece de perguntar se a outra pessoa também tá bem, né? Porque a gente responde, tá. E aí parte para o outro tópico, digamos assim, e a outra pessoa, tá, mas você não vai perguntar se eu tô bem também? Ah, desculpa. Você tá bem também? Que não é uma falta de interesse da nossa parte, é o Sim, até porque às vezes quem te pergunta se você está bem não está também interessado em saber, né? né? E é esquisito das convenções sociais. Então, quando trazendo aqui para o recorte, né, da interseccionalidade da neurodivergência, quando a gente se sente bem, e isso já tem artigos trazendo o início desses dados, dois artigos principais. Um, quando uma pessoa neurodivergente, principalmente ali, se não me engano, no artigo estava listado TDAH, autismo e dislexia, quando a gente é apaixonado pelo que faz, e não é ser apaixonado só pelo negócio, às vezes a gente é apaixonado em mexer em planilha do Excel.
Então, se o nosso dia a dia for mexer em planilha do Excel, a gente vai fazer as melhores planilhas de Excel do mundo, que você nunca saberia que o Excel poderia fazer aquela coisa assim, tipo, desenhar o céu estrelado usando células do Excel, sabe? Umas coisas assim, fora do que eu chamaria de fora do comum. Já tem pesquisas apontando para isso, que quando a gente casa o que a gente tem como missão, paixão, hiperfoco, a gente desempenha muito melhor. E tem estatísticas também, a maioria ainda do exterior, principalmente Estados Unidos, que diz que exatamente por isso, né, também influenciado por isso, pessoas neurodivergentes têm 3 vezes mais chance de se tornarem empreendedoras do que outras pessoas que não são. Um vem de fatores sociais, também de, olha, eu não estou conseguindo achar um lugar que eu me sinta pertencente, e aí eu vou fundar o meu próprio negócio, que é uma situação ainda que tem os seus questionamentos, mas também porque a gente naturalmente tem essa coisa do criar, de conectar pontos que algumas vezes não são vistos. A gente está caminhando para o final desse Hum. painel. Ah, mesmo, nossa, está sendo ótimo. Eu vou passar para a terceira pergunta, se você quiser ser concisa, até para respeitar o seu Claro. tempo. A gente vai ter um tempinho também final de considerações finais. É uma pergunta que acaba conectando muito com isso que a gente disse sobre diversidade, equidade, inclusão e acessibilidade, que é, de acordo com a sua experiência, com o que você já viu no mundo profissional, quais são os benefícios de ter uma equipe diversificada? Isso pensando, por exemplo, em inovação, como a gente falou, e desempenho. Legal. Sara, a gente sabe que quanto mais a gente tiver diferentes perspectivas, mais a gente pega, a gente pode passar pelas etapas que eu falei da liderança adaptativa, né? Se eu tenho diferentes perspectivas na etapa de antecipação, eu vou cobrir um número de variáveis muito maior. Diferentes perspectivas pensando em como articular e como entregar, as minhas soluções, os meus processos, eles vão ser muito mais abrangentes e vão atender a um número diferente de pessoas. Quanto mais eu tiver dentro da minha organização um microcosmos do que é o mundo, mais a minha organização, a minha tecnologia está entregando uma solução, um serviço que realmente vai favorecer o mundo e não só aquele número de pessoas que eu acho que podem se encaixar, né? Então, tanto para eu ter uma representatividade do meu mundo dentro da minha organização e eu tomar decisões para o meu produto, para o meu processo de vendas muito mais robustos, como para o meu planejamento, né, para internamente eu conseguir ter um planejamento que atenda a diferentes perspectivas e que o que eu vejo quando a gente recebe nas telas, né, por exemplo, uma série de. A gente recebe um grupo de 4 founders, por exemplo, com uma história muito parecida, isso dá medo para nós. De que tem uma série de itens que o viés parecido dos 4 não vão cobrir. Agora, se eu vejo 4 pessoas diferentes, todos nós temos vieses, né? Cada um com o seu viés, eu fico mais segura de que cada um está cobrindo um ponto e que algo não vai ser perdido de relevante, né? Então, a diversidade na liderança, para mim não adianta ter diversidade na base da pirâmide e não tem lá na liderança, né? A diversidade, ela realmente precisa permear toda a organização para eu garantir que eu não estou, a gente usa essa expressão lá na cela, não estou deixando nenhuma tartaruga fugir, né? Que o meu plano estratégico, meu modelo de negócio, minha estratégia de contato com o cliente, o meu produto, não está deixando nenhuma tartaruga escapar, porque eu tenho pessoas que pensam de um jeito diferente, que vieram de histórias diferentes e que estão me ajudando a cobrir, não vou dizer todas as variáveis, porque isso nunca vai acontecer, mas que estão me ajudando a cobrir um número maior de variáveis, né? E a gente, como VC, quando a gente vê um time diverso, isso traz uma segurança para nós,
Porque como a Stella é agnóstica, a gente não é especialista em todos os modelos de negócio, em todos os segmentos, né? Então, tem muitos segmentos que a gente aprende com a investida. E se a gente vê uma investida que as pessoas não estão trazendo essa segurança de que uma série de variáveis vai ser coberta porque eles pensam de uma forma diferente, isso não traz segurança para nós. Agora, se a gente vê, esse aqui veio do segmento, esse aqui tem essa história em tecnologia, esse tem essa história social, né? E a gente vai compondo ali, no time de founders, a gente vai compondo com a peça de cada um quebra-cabeça muito abstrato, né? Com uma imagem muito abstrata, muito louca, mas que no final vai peneirar todas as variáveis ou vai filtrar todas as variáveis, isso para a gente é muito relevante. Exato. E aqui, enquanto você foi falando, eu fui lembrando de vários trechos de exemplo, né? De como a diversidade, e aí falando de uma forma a mais ampla possível, ela ajuda, né? Torna o solo mais fértil para trazer inovação. Lembro que de novo, né? 80 anos, na época lá de rural do Rio de Janeiro, era uma jovem, um bebê, é, teve um case, eu acho que eu estava fazendo alguma matéria de estratégia competitiva, alguma coisa nesse sentido, e li um case da 3M, onde a 3M tem por hábito reunir no mesmo time pessoas de formações muito diferentes, né, de áreas muito diferentes, da engenharia química junto com a biologia e assim sucessivamente. E uma das meias, essas meias cirúrgicas, né, de compressão, digamos assim, que evita coágulos e coisas nesse sentido, trombose, coisas nesse sentido. Não sou da área da saúde, gente, então não vou lembrar exatamente todos os termos. Foi inventada em conjunto por uma equipe multidisciplinar, onde um biólogo estava explicando para uma equipe de engenharia, que eu acho que na época estava nascendo nylon, né, esse quesito em termos de fibra sintética, como é que funcionava a pele da girafa, em termos de grossura e, enfim, elasticidade. Por quê? Girafa é um bichinho enorme, tem que levar sangue do dedinho lá da girafa até lá, a orelhinha da girafa, e de fato você tem um desafio, né, de como é que esse sangue, enquanto fluido, vai lá e faz essa volta ao mundo em 80 dias. E aí eles usaram esse conhecimento combinado ali da biologia, engenharia, etc e tal, gestão de projetos, para criar uma meia que, de certa forma, imita esse princípio da pele da girafa, justamente para melhorar a circulação. Outro exemplo de inovação em diversidade, a gente fala também de diversidade geográfica. Então, quando você tem um time, por exemplo, que reúne alguém que lê da esquerda para a direita e da direita para a esquerda, você vai conseguir perceber falhas, às vezes, ali no onboarding de um aplicativo, coisas nesse sentido, justamente porque a pessoa vai ter uma outra forma de pensar no primeiro momento de onde ela vai começar a ler. Então, assim, a diversidade, de fato, é algo muito rico. E quando a gente fala de neurodivergências, tem, assim, milhares de benefícios também, principalmente quando a gente fala de é, ver as coisas de uma perspectiva diferente, né? Principalmente a parte, quando a gente fala de aplicativo, instrucional. Então, se você perguntar, por exemplo, para uma pessoa TDAH, para uma pessoa disléxica, se aquelas instruções estão fazendo sentido, provavelmente elas vão te dar outputs que você nunca pensou na vida. Assim, é muito bacana de ver. Falo porque participo de várias equipes de hackathon, sou a Zé Hackathon, e coincidentemente as equipes. A gente brinca que a gente anda em bando, né? Então, boa parte das equipes eram equipes majoritariamente neurodivergentes e a gente percebia isso. Ana, para a gente partir, infelizmente, para o final aqui do seu painel, eu queria te dar 2 minutinhos para você trazer essas considerações finais, mas antes disso, te agradecer por estar aqui com a gente, por ter compartilhado todo esse conhecimento. Tenho certeza que vai ser muito rico, principalmente para pessoas que estão nessa fase de liderança e querem saber mais como
lidar com as diferentes mudanças que têm ocorrido, né? Aqui a gente está focado na parte de diversidade, de acessibilidade, principalmente para pessoas neurodivergentes, para esse movimento de inclusão, né, que no Brasil tem começado a se acelerar, mas a gente sabe que nos últimos anos tiveram várias outras transformações, a própria transformação digital, que foi acelerada pela pandemia, agora a gente tem outras pautas ganhando força, como o próprio ESG, inteligência artificial, já teve o metaverso e a própria economia no metaverso, enfim, tem sempre uma novidade. Então, quando a gente fala de liderança transformacional, os conhecimentos e as ponderações que você trouxe foram muito ricas. Queria deixar o microfone com você por 2 minutinhos, 3 minutinhos, para você trazer suas considerações finais, inspiracionais para o público que te assiste hoje e agora e que ainda vai te assistir na disponibilização das gravações. Legal. Eu vou deixar meu coração falar aqui, Sara, sem ter planejado muito. Eu comecei a ter acesso ao tema diversidade e inclusão em RH, eu acho que foi em 2010, e a gente falava do PCD. Depois a gente começou a falar das mulheres, depois a gente começou a falar dos pretos, né? Agora a gente está falando de neurodivergentes, agora a gente está falando dos periféricos, a gente está trazendo uma série de diversidades para a pauta. E quanto mais a gente conversa sobre isso, mais eu vejo que mundo hipócrita que a gente estava criando antes de começar a falar sobre isso, né? E que mundo cruel, na verdade, que a gente estava criando quando a referência era tão rígida, tão específica, né? Que mundo é esse onde tem um único jeito de se ser para achar que você faz sentido no mundo, né? E que mundo é esse que olha uma característica visível ou invisível tua e define já qual é a tua utilidade para o mundo. Então, eu desafio todos a questionarem se a minha utilidade para o mundo é o que define quem eu sou, se a utilidade das pessoas na minha vida é o que define como eu as vejo, e se esse é o formato de valores e crenças, realmente eu te convido a rever, né? Eu tenho em casa um neurodivergente, e a sutileza das entregas que ele faz para o mundo é de uma beleza, de uma pureza, que fez eu questionar todas as minhas crenças, né? Que fez eu questionar se realmente o que eu faço me define, o meu salário me define, a empresa que eu trabalho me define. E quando eu comecei a tirar todas esses status e chancelas externas que eu usava para definir quem eu sou, eu vi que ficou tão pouca coisa e tive que ir em busca de quem eu sou de verdade, né? Sem as telas, sem head de value add, sem RH, sem psicologia. Quem é a Ana? E o que a Ana traz para esse mundo? Quando eu cheguei nessa resposta, eu me senti tão mais empoderada, tão mais dona de mim, tão mais importante, porque eu entendi que independente de tudo isso que a gente traz como referência externa, tinha alguém bem interessante, né? E eu tenho como missão ajudar as pessoas a verem aonde está o seu interessante, né? Eu comecei fazendo isso com mulheres, porque é meu lugar de fala, né? E questiono muito isso por onde eu passo, né? O que tem em você que é interessante, independente de tudo de todos os carimbos que o mundo te traz, assim. Então, pergunto para você, né? O que você tem que te faz diferente? O que você tem que te faz interessante? E se você precisa de referências externas para responder essa pergunta,
te convido a aprofundar, a mergulhar em si mesmo, porque tem uma coisa que eu falo, que eu não quero acabar com uma energia negativa, mas que para mim foi muito libertador, que é o que que você quer que falem de você no teu velório, né? Ai, a Ana foi uma excelente profissional nas telas. Eu quero que eu seja lembrada por isso, né? Eu quero que as pessoas falem da relação que eu construí com elas, que pode ter sido nas telas, pode ter sido com pessoas através das telas, por exemplo, mas elas estavam interagindo com a Ana, ponto, sem sobrenome, né? Então, te convido a construir relacionamentos e quando você for embora, as pessoas tenham coisas lindas a falar sobre você. Nossa, acabou com a energia lá em cima, na verdade, esse quesito do autoconhecimento, né, de verdade, o aprofundamento do autoconhecimento, que ele é uma jornada. Tanto que se você que está assistindo já teve a oportunidade de fazer, né, de escrever ou de, enfim, participar de alguma forma, de alguma dinâmica de ferramenta de autoconhecimento, seja essa ferramenta qual for, se você fez isso há 10 anos e você faz isso agora, você vai ver que, óbvio, alguns valores que são inerentes a você vão permanecer, mas outras coisas vão ter mudado completamente. Então, o autoconhecimento ele vai ser um processo e é exatamente isso, né? O que que você quer ser lembrado em termos dessa relação com as pessoas, em termos de o que que você entregou para o mundo, né? A nossa existência perto do mundo e aí fazendo o jabá da própria Stardust, né? Stardust vem muito do hiperfoco em astronomia, então, se a gente comparar, né, com a idade do universo, o tempo que a gente vive aqui enquanto humano é ínfimo, né? Então, o que que a gente quer deixar para esse universo que ainda tem, em tese, uns bons anos aí de existência, né? Te agradecer muito pela sua presença, por toda o conhecimento compartilhado, a inspiração compartilhada. E, enfim, agradecer também por estar ali junto com a gente nas telas, né? É algo que traz para a gente assim, aquela acolhida, né? Eu acho que é aquela sensação de ambiente seguro, que a gente consegue ser vulnerável e conecta com o que você falou da vulnerabilidade, né? A gente, por que não mostrar essa vulnerabilidade também para para ser quem é, né? Se sentir pertencente, porque o pertencente também não é só sobre o que a gente sabe fazer bem, é também o que a gente é vulnerável e pode precisar de ajuda. Então, assim, obrigada por toda a sua participação.